Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos O Guaxaverso vão sempre conhecer existiu. Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, mestre, produtor, idealizador, podcaster. E não, eu não sou o Cavaleiro do Bicho de Guaxinim. Porque não tem Guaxinim no Jogo do Bicho, gente. Os animais no Jogo do Bicho são fixos. O Jogo do Bicho não é bagunça. Não, pera. Pra quem não sabe, esse é o nosso Guaxaverso, que é o nosso antigo escudo do mestre. Aquele local onde eu conto tudo sobre a aventura. No caso do Guaxaverso, eu conto tudo baseado no que vocês me perguntarem. Então eu vou lá no post, pego as perguntas e respondo de lá. Esse episódio foi um episódio especial. Eu sempre digo que o RP Guaxa é um podcast de one-shots, ou seja, de aventuras com início, meio e fim, aventuras únicas. Cavaleiros do Bicho foi uma tentativa de uma mini campanha. Há quem diga que os especiais de Natal também, mas que com os especiais de Natal eu acho que eu consegui contar uma história um pouco mais fechada, em que tu poderia ouvir cada um individualmente. Embora talvez eu tenha falhado nisso também, mas, oficialmente, nossa única campanha é Cavaleiros do Bicho. Teremos outras campanhas, teremos outras aventuras contínuas, teremos mais aventuras com esses jogadores? Só o tempo dirá. Cavaleiros do Bicho, a saga se encerrou. Chegamos a um fim. Se um dia esses personagens voltarem, pelo menos até onde eu imagino, pode ser como um NPC. Como jogadores, como personagens, como heróis que viveram a sua jornada, essa jornada chegou ao fim. Então, Cavaleiros do Bicho marca o fim dessa incrível jornada. E eu agradeço todo mundo que veio com ela, em especial os jogadores, que vejam só, são metade de todos esses episódios. É engraçado que todos os episódios têm, desde o primeiro, um personagem do programa Choque de Cultura, porque a Thaís é fã do Choque de Cultura. A Thaís foi chamada, porque, se não me engano, na época ela começou a ver Cavaleiros do Zodíaco, ela estava comentando sobre Cavaleiros do Zodíaco. Tudo começou, na verdade, como uma grande... eu duvido fazer uma aventura sobre funk. E daí veio a ideia do baile funk, daí veio a ideia dos cavaleiros. Se vai ser num lugar que tem baile funk, por que não também ir pro samba, pra outras coisas? Poxa, tem a música. E a gente acabou migrando para vários lados, né? Mas é isso, vamos lá, antes que a gente se perca, eu vou responder as perguntas. Antes de mais nada, quero só lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa. Eu fiquei bem triste recentemente porque eu fui pedir conta verificada e disseram que eu não sou famoso o suficiente. Ou seja, que eu não tenho seguidores o suficiente para ter uma conta verificada no Twitter. Então, vamos lá, gente, me ajudem. Sigam lá, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Só para avisar aqui, o Zorzal, que é editor não desse podcast, mas de outros podcasts aqui da casa, né? Da maioria dos episódios saíram esse ano, se eu não me engano. Como eu sempre falo, tem um Arquivos da Patrulha, que eu gravei lá um NPC que aparece na primeira temporada, mas é mais importante na segunda, né? Só as falas na terceira, e eu não sei como é que vai ficar na quarta temporada, que ainda não saiu. Mas Arquivos da Patrulha é bem bacana, e o Zorzal assinou recentemente com uma produtora de podcast audiodrama chamado Mythical Lab. Eles têm algumas produções, né? Sampa Rio, que é um negócio meio cyberpunk no Brasil, né? Meio anos 80. E eles juntaram pro portfólio deles o Arquivos da Patrulha. Então, o feed do Arquivos da Patrulha, dia 24, que é quando tá saindo esse episódio no feed de vocês, ele vai ser apagado. E ele vai reaparecer dia 31. Ele vai ser lançado semanalmente, mais organizado, né? Toda segunda-feira. O pessoal da Mythical Lab vai dar uma ajuda para dar uma melhorada nesses episódios. Mas, em especial, para trazer uma quarta temporada ainda melhor. Então, se você não acompanhou Arquivos da Patrulha, talvez essa seja a sua chance de acompanhar semanalmente, bonitinho, direitinho. Eu vou deixar o link do Instagram do Arquivos da Patrulha, alguns links aqui no post. Dá uma olhadinha. E já que falei de audiodrama, não só o Zorzal, que pediu pra deixar esse recado, mas o Danilo, que editou o episódio do Cavaleiros do Bicho. Ele tem, né, um podcast maravilhoso de audiodrama, que é o Contador de Histórias.
Tem desde contos infantis, né, que é o contador de historinhas, histórias mais fechadas. Tem uma que eu gosto muito, que é dos Vagalumes, que é uma história dentro do cenário de Last of Us 1, né? Que é bem bacana de estar ouvindo, é um dos meus favoritos. E tem o Sombras de Galway, que é o grande carro-chefe do contador de histórias no momento. E que talvez um dia, assim, quem sabe, role um crossover entre o RP Guacha e o Sombras. Então vale a pena você ficar por dentro. O Danilo Battistini tem essa qualidade incrível que vocês viram no episódio do Cavaleiros. Então é outro podcast também que eu recomendo bastante. Agora que o RP Guacha volta a ser quinzenal. Essa semana tem episódio, na quinta-feira. Na semana que vem volta a sair o Guaxaverso às quintas-feiras. E daí na semana que vem já é o Guaxaverso, aí na outra é episódio. E assim a gente vai indo, pelo menos por um tempo. Infelizmente esse ritmo maluco de gravar um Guaxaverso por semana... em especial que eu gravo no domingo, né? Tô gravando agora 6 horas da tarde do domingo. É sempre mais puxado, mais complicado. Eu não vivo de podcast, muito pelo contrário. Podcast, o RP Guacha, o SciCast, o Missanga são hobbies pra mim. Mas é um hobby que me consome bastante tempo. Além disso, eu tenho meu trabalho do mundo real. Esse sim paga minhas contas, da minha esposa, da minha filha. Então, eu acabo ficando com menos tempo. Espero poder fazer mais episódios extras até o final do ano, mas se não conseguir, pelo menos o garantido. Ano que vem, entre o meu próximo aniversário e o próximo aniversário da RP Guacha, a gente volta nessa maratona maluca. Mas vamos lá, já enrolei demais, hora de responder as perguntas de vocês. E o primeiro comentário é do Jean Macedo, ele colocou: obrigado RP Guacha, obrigado Sherry Poison, obrigado Thaís Botia, obrigado Felipe Xavier e todos os envolvidos pelo episódio final, Cavaleiros do Bicho. Eu agradeço em nome desta equipe maravilhosa, Jean. Shelly, Thaís e Felipe, realmente muito obrigado por terem abraçado essa loucura. Eu sempre falo aqui, né, que os jogadores são metade do episódio, mas a gente chegou ao 4º episódio de Cavaleiros foi porque essas 3 pessoas botaram pilha, abraçaram, gostaram e fizeram isso ser possível, então eu sou muito grato a eles. Ele continua: nunca vou me esquecer da sensação que tive quando ouvi pela primeira vez o Cavaleiros do Bicho parte 1, e de verdade quase chorei quando saquei que era uma referência a Cavaleiros do Zodíaco, que me remeteu imediatamente à minha infância. É interessante que eu não tinha contado isso aos jogadores. Então eles descobrem... Eles sabiam que teria alguma coisa maluca pra acontecer, mas que seria Cavaleiros do Zodíaco com Cavaleiros do Bicho, eles descobriram junto com vocês, e isso foi bacana. Ouvi a parte 4 hoje, que nem bobo, com um sorriso estampado no rosto, e me deleitando com cada referência divertida e perspicaz que aparecia. Como canta o Danilo Battistini, ali no finalzinho... o RP Guacha tá no coração que eternamente vou escutar. Poxa, o Danilo realmente, outra força motriz dos episódios do Cavaleiros do Bicho, obviamente é esse editor incrível que é o Danilo Battistini. Devo muito a ele. Todo agradecimento que eu faço é pouco, em nome do merecimento. Sim, muito obrigado, Danilo. Você é mais que 50% desse episódio, então eu só posso te agradecer. Essa música, todos os 4 episódios, as paródias, as músicas originais, né, como Saraguê, tudo isso foi feito pelo Danilo. A gaitinha que toca quando o Chicó toca lá no episódio, foi o Danilo com uma gaita que tocou, gravou e colocou no episódio, sabe? Várias vozes extras, ele e a Carol também, que é a senhora Danilo. A Carol também gravou várias vozes extras, eu tenho que agradecer muito a ela também. É um trabalho incrível, assim, esse que o Danilo faz, então só posso agradecê-lo. E o Jean termina aqui, que a música prevaleça sempre e que seus cosmos queimem ao infinito e eternamente. Vocês são demais. Muito obrigado, Jean, muito obrigado mesmo. Próximo comentário é do Gabriel Balardino, ele coloca: olá, Gosto, tudo bem? O que é possível dizer nesse episódio senão obrigado? Obrigado, querido. Que episódio maravilhoso, a épica conclusão da saga maravilhosa. Tudo nesse episódio é perfeito. A história, os jogadores, a edição, lindo. Nem tenho muitas perguntas, mas ele tem, botou aqui escondido, vamos lá. A dimensão do inferno com Paulo serve de conexão entre as outras dimensões? Essa dimensão é um resíduo da dimensão original? Como eu comentei no próprio episódio, ou em outro episódio que fala só sobre o inferno, muita gente acredita que ele existe, então ele passa a existir. Na verdade, ele existia como algo pequeno e fraco e ganhou poder em cima da crença das pessoas. Porque algo nesse lugar pequeno e fraco fez as pessoas acreditar nele e criou esse efeito bola de neve? Provavelmente. Ela não é uma conexão entre as dimensões. O mago Paulo fez com que aquele lugar servisse de ligação com o lugar onde estavam os cavaleiros para poder ajudá-los a resolver o problema lá. Não quer dizer que esse lugar pode ir facilmente para outras dimensões, embora não seja impossível.
O poder que eles demonstram de voltar no tempo é parecido com o do Guaxinim e da Senhora Tite no episódio Herdeiros de Tite. Eles têm acesso ao mesmo tipo de poder. No caso, eles não voltam no tempo, né? Eles voltam à vida. Não consigo lembrar de uma volta ao tempo agora. É engraçado que esse episódio eu gravei há mais de um ano, sabe? Então talvez alguns detalhes eu perca. O que aconteceu com o Seu Nelson, eu achei que ele ia aparecer nesse capítulo final. Ele criou as armaduras, né? Como a gente sabe, lá pelo episódio Samba da Criação. E descansou, né? Ele sabia que o que ele podia fazer, ele tinha feito. Por fim, obrigado. Eu me emocionei com esse episódio e quando eles fizeram o Megazord foi simplesmente emocionante. Eu amei demais. Um grande abraço virtual e vacina está chegando para todos para termos o grande evento do RP Guaxa Fest. Sim, eu já tomei minha primeira dose, espero que todo mundo consiga a sua dose também. Talvez um dia um evento, não do RP Guaxa, mas um evento nerd desses da vida, a gente marca de desencontrar o pessoal. Jorge Marcos Santos Silva, aplausos, viva, fogo de artifício. Maravilhoso! Lido do modo do carnavalesco dos melhores do mundo. Maravilhoso! Cara, simplesmente incrível. Grato, cara. Muito grato. Muitíssimo grato. Foi por conta dessa saga que acabei por maratonar todos os episódios da RP Guaxa e descobrir esse universo maravilhoso. Dessa vez os jogadores foram 100% do episódio. É verdade. O editor 100%. É verdade. E tu, Guaxa, foi os outros 100%. Não, mas é bagunça. O máximo é 200, não? Tá. No episódio final de uma saga podemos chegar a 300. Então, muito obrigado. Ficou fantásticas as referências, os detalhes, a junção de tudo. Já falei antes, mas muito, muito grato mesmo. A ideia do inferno ser uma dimensão móvel foi incrível. Existem outras que existem nesse espaço entre as dimensões. Existem outros lugares entre as dimensões, mas elas são mais fixas. Os seres de sombra parecem são amorfos e vazios devido a não conseguirem se manifestar bem em realidades. Eles simplesmente querem as energias que antes tinham ou têm uma ambição maior, como criarem suas próprias realidades. Ou é só raiva das criações mesmo. Esses seres amorfos que aparecem, assim como a entidade que estava por trás, que dominou a mente do Zé Droguinha, que é obviamente uma referência à saga de Hades, né, em que o Shun acaba se tornando lá uma reencarnação de Hades, né, com muitas aspas, né, mas a ideia é essa, uma pessoa boa que acaba se tornando uma pessoa maligna por uma influência maior. E no caso elas querem o poder das armaduras, o poder sobre as pessoas, elas sugando essa energia usada na criação, e as armaduras têm bastante energia, ela acaba ficando cada vez mais forte e mais perto de derrotar entidades poderosas e criar sua própria realidade. Tenho uma vontade grande de um dia trocar uma ideia contigo, Guaxa. Adoro criar histórias e ligações entre elas, mas o modo como você faz é muito legal. Ter uma conversa sobre essas coisas com alguém tão criativo ia ser incrível. E novamente grato de coração por essa obra. Assim que der, serei padrinho. Só tudo melhorar mesmo por aqui. Tranquilo, cara. Assim, fico muito feliz de você estar ouvindo, comentando. E espero que seguindo nas redes sociais. Que já está ajudando muito, então eu só posso te agradecer. Sobre conversar. Volta e meia a gente bate papo lá no grupo do Telegram. É engraçado assim, o grupo do Telegram ele tem tanta gente. Quando eu quero debater um negócio assim mais sobre episódio, sobre um negócio diferente, eu normalmente vou no grupo de spoiler, porque tem menos gente. E ele costuma ser mais tranquilo, fora da época de lançamento do episódio. Aí lá eu consigo ter uns papos malucos. Então fica a dica aí, pra quem é padrinho, onde é que eu me escondo. E ele termina, um forte abraço, meu amigo, muita força e luz para todos nós. E parabéns ao RP Guaxa. Muito obrigado, querido. Muito obrigado a você e muita luz a todos nós. Iraide Júnior, Guaxa, que final maravilhoso. Muitíssimo obrigado, esse episódio é tão bom que eu acho que o episódio é 50% do episódio, que é melhor que 100%. Todos já sabem disso. Muito bom, muito bom. Esse episódio é 50% do episódio. No caso, se for para pensar, ele é 25%, né? Porque ele é a quarta aventura, né? O Rayota comenta: não, Guaxa, baixa essa arma. Eu não vou perguntar se o episódio tem relação com o Corvo. Som de tiro.mp3. Sim, essa foi a minha reação. Primeiro, obrigado. E segundamente, eu agradeço demais por essa campanha. Obrigado por esse presentaço de aniversário. Quase chorei no final. Não vou negar, além de fazer na minha cabeça e na minha cozinha poses de batalha que acho que seriam mais coerentes com a cena em questão. E foi triste perceber que esses 3 jogadores, com esses 3 personagens, não vão voltar em uma aventura solo. Será? Não vão voltar. Não tem planejamento pra isso. Agora serão comentários sobre a aventura, então, spoilers. Enfim, os jogadores foram, para dizer o mínimo, incríveis. Eu dei palmas quando o Pedro finalmente assumiu um protagonismo. Poxa, o unicórnio alado foi demais. Usar os chifres foi uma boa ideia. E quando ele deu a HK... O que é HK?
Sou de italiano beijando aquela mão de italiano PNG. Ah, sim. Estupendo! A Anísia fazendo o que ela faz de melhor. Soltar a ragatanga com os coelhinhos, a referência com o episódio das gatas, captando a essência das personalidades, e a morte fazendo um carinho na Cris. Foi uma jogada de mestre, pois a velhinha estava morta, literalmente batendo um papo com a morte, pois tinha afinidade. Me pegou de jeito. Cara, sem palavras, assim, tudo colocou tudo ali. Eu queria dar uma história bacana, um final, um fechamento para os 3 jogadores, né? E que bom, que eu acho que consegui, graças aos jogadores também, né? Guaxa, a partir de agora são perguntas, ok? Ok. O inferno era uma dimensão móvel, como um amigo diz? Ela é a ponte entre as realidades, como em Herdeiros de Tite? Ela é uma mini-realidade que se fortaleceu principalmente da crença das pessoas na linha principal, na existência dela, né? Isso é uma coisa que tu vê no Gaiman, né? E que eu acabei roubando pro meu mundo aqui também. Ele continua ali. Como em Herdeiros de Tite, eles foram para o inferno quando falaram com Hades. Espera, agora que penso, os pactos estão conectados com os Herdeiros de Tite? Talvez os pactos estejam, supondo que o inferno esteja no lugar certo, né? Quem era a Jéssica? Apenas uma das contrapartes do Pedro? Ou ela apareceu em outro episódio que eu não lembro agora? A Jéssica é a mesma Jéssica do episódio do Saci, lá aquele RPG Guacha que se passa em Minas, que tem o Felipe, lá sim uma outra contraparte do Pedro, e é aquela Jéssica, que tá viva. Ela só tá ajudando o Paulo. Lembra que no final daquele episódio eu falo que ela viajou por muitos mundos e viveu suas próprias aventuras? Então, eu já sabia disso aqui e era com isso aqui que eu tava em mente. E pensando aqui, poderia haver contrapartes em todas as realidades. Mesmo que algum personagem tivesse morrido em outra realidade, ele poderia estar firme e forte. Esse episódio abre esse precedente, embora ele nunca tenha sido explorado, né? Mas eu queria deixar aqui. Em teoria, existem pessoas que têm ligação com contrapartes suas de outras realidades, assim como os 4 Nelsos têm entre si. Por que as gatas estão no inferno? Talvez um mini spoiler para o episódio especial das gatas. Elas morreram e se juntaram à sua dona? Então, as gatas não necessariamente são as mesmas gatas do episódio. A gente sabe que aquela bruxa gostava de ter vários gatos, né? Talvez fosse só uma projeção que a bruxa estava fazendo ali. Talvez seja parte do ensinamento que a Thaís precisaria. Talvez uma ligação com a sua contraparte em outro universo. O fato é que a bruxa, por ser bruxa, é pra ali que ela iria, mas ela tá sendo muito bem tratada e, como vocês viram, ela tava batendo um papo e tomando um chá com a morte. Nossa, o bagulho de misturar as armaduras me lembrou demais aqueles brinquedos do Ben 10, pois eu lembro que tinha um onde misturava parte dos aliens para deixar o bonequinho mais único, o que era genial. Mas foi novamente quem brilhou foi o Pedro. E aquele final, cacete, final Power Ranger, o Megazord versus bicho gigante. Mas aquela descrição de Quimera foi bizarra, falando sério. Mas cacete, foi lindo. Sim, assim, os jogadores decidiram unir todas as armaduras, todos os poderes, né? Então eu não tinha uma... como nada é realmente planejado com antecedência, a gente não sabe o que os jogadores vão fazer. Eu não tive muito tempo pra pensar na criatura gigante. Mas acho que uma quimera de 25 bichos ficou bacana, vai. Ele continua. Mais uma coisa. Quem é Raul? Quem é Paulo? Apenas alguém que conhece o inferno porque viveu lá, tentando entender o mundo espiritual que se tornou ligado com o mesmo? E por que eles trariam a Jéssica? Foram levados pelo Guaxinim? Ou eles fazem pelas costas do mesmo, interferindo diretamente com outras realidades para salvar? Então, assim, originalmente, quem lá pelo Pacto Raul, o Raul é o Raul Seixas, né? Que tá lá. É o nosso bardo que já se foi. E o Raul, naquele episódio, ele brinca de chamar o Paulo, né? Paulo é o coelho, né? Tanto que o Paulo Coelho, Anísia, os coelhos, né? Que tá vivo, né, gente? Mas que se diz, e daí vai da crença de cada um mago, né? De verdade no nosso mundo. Então, pra esse nosso mundo mágico de brincadeira do RPG, ele realmente tem esse conhecimento. E a Jéssica é a Jéssica, né, gente? Ela é a pessoa que evita guerras, a nossa diplomata mor. E vou dizer pra vocês que o Raul e o Paulo foi quem moveram tudo aquilo e fizeram tudo, mas quem deu a ideia inicial e ajudou eles nessa transição foi a Jéssica. Mas isso a gente explora um outro dia. Eu senti uma pitada de reflexão entre a discussão da música com as realidades, tipo, o pessoal do Mangue sendo o Raul e companhia, querendo que as realidades interajam entre si com uma aliança, e o pessoal da praia sendo o Guaxinim, a quem ele recruta para manter o tradicionalismo e dividir tanto custo o Guaxaverso, que não existe, é claro.
Então isso é interessante, existe realmente uma força querendo unir as realidades e uma querendo dividir, mas ali basicamente era uma inspiração muito mais na realidade, num debate que realmente existiu, né, entre o Ariano Suassuna e o Chico Science, a questão do Ariano defender o tradicionalismo, né, enquanto o Chico Science trazer essa ideia de misturar os ritmos, de trazer um negócio meio americano para a música típica, para fazer com que ela tenha um alcance maior. Então esse debate realmente existiu, né, em Recife, ele realmente existiu no Brasil, por que não, né, na questão da música, se vale mais a pena tu manter ela o mais pura possível ou tu deixar se influenciar para que ela tenha um alcance maior. Então a discussão ela é muito mais pé no chão ali, é mais uma homenagem a esses dois nomes, né, que representam dois movimentos muito grandes na música. Então a minha intenção era basicamente essa. Hoje eu pergunto qual é a referência da onde, pô? Não peguei nada. Recife de coral. Recife. A brincadeira é só essa mesmo. Ele continua. Enfim, essas são as minhas perguntas, reflexões e teorias. Como tu errou meu nome no último comentário, vou tentar te explicar a pronúncia em inglês. Rai, e daí vem o Rota. Rai Rota. Mas apenas me chamaria de Rai. Mesmo, pois é mais legal. E a edição foi impecabilíssimos. Danilo é perfeito para esse podcast. Continua essa parceria. E mais uma vez, obrigado pela saga. Amo vocês, S2. Muito obrigado pelo comentário, querido. Muito obrigado por esse carinho. Sim, Danilo é incrível. Espero tê-lo mais vezes aqui no nosso feed. Em teoria, ele tem um episódio com ele que sai em outubro, no Halloween. Pra gente variar um pouquinho. O Vitor Gregório Macedo Barreto, ele comenta: Oi, Guaxa, eu ouço seu podcast faz 2 ou 3 anos e eu amo RPG. Mesmo só tendo jogado uma vez. E eu amo seu podcast. Os editores que colocam toda essa magia, os players, que são 50% do episódio, e as histórias. Que bom, cara, muito obrigado. Algumas perguntas. 1. A mulher que cura os jogadores no início e que sorri, na minha cabeça, eu imaginei o Luffy mulher. Pode ser viagem na minha cabeça, mas é isso mesmo? Não. Não foi a referência. A referência é o personagem da Flávia, a Jéssica, lá no episódio do Volipe, sabe, do Saci, em que o personagem dela realmente resolve vários problemas, naquele caso envolvendo criaturas do folclore, né? Então é aquele personagem, ele foi criado por ela e não por mim. 2. As gatas da casa da velha junto à morte são as mesmas do episódio 1, porém, antes dos acontecimentos do mesmo, não, assim, elas são as mesmas gatas? Sim e não. Elas estão ali para acompanhar a bruxa que morreu, mas não necessariamente são as mesmas gatas. Talvez, já que gato tem várias vidas, será que ele tem vários pedacinhos de alma? E aqueles são só uns pedacinhos? Talvez. Eu não tenho uma resposta certa para isso ainda. 3. Já virou um guaxajaca? Uma mistura de guaxinim com jacaré? Não. Ainda não. Tem que tomar a segunda dose, eu acho. Mais uma vez eu agradeço, caso não tenha agradecido ainda, e logo vou ajudar com o projeto. E quero muito dar minha voz para esse multiverso lindo e maravilhoso que claramente não existe. Não existe. PS, meu nome se lê Vitor, normal, e Gregório se lê com acento no primeiro O. Gregório, é isso? Vitor. Vocês têm que ser mais legal comigo, gente. Vocês tudo tinham que se chamar Pedro e Maria. Ia ser mais fácil pra mim. O Felipe Xavier, por exemplo, eu só chamo de Pedro, que é mais fácil. Próximo comentário é da Thaís Leandra. Guaxa, parabéns! Ótimo encerramento para essa quadrilogia. Foi genial a maneira que você manteve a mesma emoção e humor em todos os episódios. Mas tem uma pergunta que não tem muito a ver com o episódio. Mas vamos lá. É possível que um personagem que morreu em algum dos mundos renasça em outro? Eu explico. Quando a Jéssica do episódio do Volipe e o Saci aparece, teve aquela brincadeira do Felipe pegando sotaque de Minas. Daí eu pensei, poxa, que legal se algum personagem que morreu em alguma realidade renascesse em outra. Daí lembrei da Ice Queen, que foi teleportada em um episódio pro outro. Eu sei que esse assunto é profundo e filosófico e blá 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 blá, mas o Guaxaverso é tão amplo e envolve tantas coisas místicas que eu penso que tudo é possível. E você, Guaxa, acha que é possível? Então, primeiro que não existe um multiverso, né? Segundo, no momento não, é impossível, não é. Mas no momento isso não faz parte dos meus planejamentos. A gente já abriu a questão de que talvez um personagem em um mundo, ele tem uma contraparte dele em outro, que não sabe da existência entre si, que teve uma vida diferente, né? Mas uma reencarnação, não, por enquanto. José Carlos Eiras, depois de ganhar um emocionante presente de aniversário com o Mestre Guaxa, cantando comigo o tema de Rock Show. Ganhei um presente no aniversário do RP Guaxa. Aliás, parabéns, Guaxa, parabéns pelo aniversário, parabéns pela vacina e parabéns por criar tantas histórias espetaculares.
Vou precisar de várias explicações sobre todas as referências desse episódio. A Casa com os Gatos, a Bruxa, a Morte, eu demorei séculos para lembrar do primeiro episódio desse podcast. Quanto mais será que eu perdi? Não sei. Tá aí, a maratona tá aí pra isso. Antes de ir, quero dizer que morri engasgado com um burrinho Pégaso. Atenciosamente, Zeca. José Carlos Eiras. José Zeca. Ah, é porque José Carlos é de José e Carlos Zeca. Puta. Achando do Zeca. E obrigado pelo seu comentário. Rogério Moreira Júnior. Guaxa, parabéns, sério. É um episódio com cheirinho de Vingadores. Aquela união de personagens. Aquelas relances de um mundo maior. O RP Guaxa faz aniversário e quem ganhou o presente é a gente. Imagine isso numa propaganda do Queires. Tem Queires aí pro norte do estado, né? Tem, mas eu nasci em Floripa, inclusive. Inclusive, eu já joguei RPG com um dos herdeiros dos Queires ali. Naquele condomínio Queires que tem ali perto do shopping da Beira-Mar Norte. Já fui ali. Abraço e vida longa ao projeto. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. O geógrafo antiproibicionista é um bom nome? Ele comenta. Ufa, terminei de maratonar todos os episódios a tempo. Salve, Guaxa, te conheci pelo SciCast, que comecei a ouvir este ano. Nunca liguei para RPG de mesa, mas a qualidade das partidas me conquistaram. E foram minha companhia diária no último mês, enquanto eu jogava Darkness Risings. Aliás, um dos melhores MMORPG mobile. Nunca joguei, eu sou mais de PlayStation, mas ok. Vou dar uma olhada. Quanto ao episódio, foi um show à parte, meu xará Danilo se superou na edição. Digna de blockbuster. Agora a gente sabe que o geógrafo antiproibicionista é Danilo também. E que grande finale para essa saga teve. Trazer a aventura para Coral foi sensacional. Ainda mais centrar em embate uma disputa ideológica tão enraigada na produção cultural do meu país no Nordeste. Viram? Olha só, falei que era baseado em coisas reais, tá aí coisas reais. O que deve acontecer nessa linha temporal que é a criatura primordial fora de combate por um bom tempo? Talvez para sempre. Para sempre é muito tempo, né? Por um bom tempo ela tá derrotada e adormecida. Mas o mal sempre volta, né? Senão não ia ter episódio. Quais implicações isso traria para um Guaxaverso como um todo? Mesmo que a gente saiba que ele não existe. Se o bem vencer e acabar para sempre, o mal seria o fim do episódio, né? Ou, na verdade, tem algumas histórias que dá para se contar só entre as pessoas. Abraço com o distanciamento social e agora que eu tô em dia, vou estar sempre aqui. Ok, vou esperar o próximo. Muito obrigado. Tatiana Alves, quantas referências? Continuo não gostando de Cavaleiros do Zodíaco, mas Cavaleiros do Bicho eu curti bastante. Parabéns pela criatividade. Agradeço o Will Júnior por me apresentar ao Guaxaverso e a você, Guaxa, jogadores e editores, por um trabalho tão bem feito. Pra quem não sabe, os jogadores são 50% do episódio, o Danilo, né, o editor, foi 50% do episódio, eu sou 50% do episódio, e o Will Júnior, por trazer a Tatiana Alves, é 50% do episódio. É isso, deu 200%, eu acho. A Casa da Bruxa do episódio das 4 Gatas, não é? É. Minha reação a essa referência. Ela botou um gif de alguém caindo pra trás numa cadeira. André Trapani, que excelente episódio para comemorar essa marca desse projeto incrível. Vamos às perguntas. Ficou menor do que eu havia imaginado. Que bom, que tem um texto gigante aqui. Vamos lá. No Guaxaverso dos Lutadores, você disse que esses que se passam em versões alternativas são o mesmo mundo. CDB, Luteadores e dos Samurais. Os de Velho Oeste e Madruguinha por um Punhado de Armas e Xerife, a Viajante Exilada, se passariam nesse mesmo mundo do Cavaleiros do Bicho? A princípio não, mas não tô cravando, hein? A Jéssica era só uma pessoa comum, ainda que muito especial. Ela se tornou alguém mais poderosa? Talvez ganhou poderes daquelas criaturas do episódio do Volipe? Ou talvez alguma outra pessoa? Ou Guaxinim? O caminho é esse. O caminho é exatamente esse. Ela, por ser a pessoa que é, não que outras pessoas dirão, toma poder. Ela fez por merecer e se tornou alguém importante. Mas nasceu menina comum, do interior. Se não me engano, essa realidade do Volipe é a mesma que tem outras criaturas e seres místicos, como Votite, o Contrato de Mikli, Duque, como Metamorfo, e mesmo o Lobo, Lobisomens e Pirâmide das Almas, vampiros. Agora pensando naquela parte da explicação do Raul e do Paulo no comecinho. Um mago que passou o poder para os 4 deuses que se dividiu no N e no Nelson, certo? Ou seria o Guaxinim? Não. O Guaxinim não tem ligação com o... Quer dizer, o Guaxinim não é um N nem um Nelson. Não é uma das 4 partes. Ele é um ser único e completo. Falando em Guaxinim, foi ele que moveu o inferno, né? Não foi ele. Foi o mago Paulo, o bardo Raul e a diplomata Jéssica. Mas talvez ele tenha um dedinho dele, de uma partinha dele em um desses 3. Bom, os deuses, os do torneio ou seus sucessores, lutaram e isso dividiu o mundo em 4 realidades. Além de uma quinta que seria a continuação da original. Sim, a linha vazia.
essa realidade original de que Raul e Paulo são, após a quebra, ela continua existindo como alguma realidade comum em que se passam outras histórias? Sim, tem 7 linhas. 4 que surgiram da divisão dos Ns, que daí tem seus deuses e regras próprias. A linha vazia, que é a linha que continua aquela do Torneio dos Deuses, agora sem Deus. E 2 linhas que foram formadas por entidades muito poderosas que sobreviveram àquela luta no Big Bang. Além disso, se tu for pra pensar, tem uma linha que é aquela linha antes dela se dividir em 4 e continuar vazia. Ela tem um trecho em que ela existiu com tudo junto. Aquele trecho também tem histórias ali. Desenhando fica mais fácil, mas é um podcast. Esse desenho tem alguém, a Fran deve ter lá no grupo de spoiler, pede pra ela. Se existir de fato, eu tenho 2 apostas. A Nick, já que a própria Nick também estava fragmentada. A Nick não tá fragmentada, né? Ela tá inteira. A dos pactos, Garra do Corvo, já que é dito que o episódio que o inferno é uma cria dessa realidade original. Então talvez os pactos e a Nick estejam pelo mesmo lugar. Talvez. Além desses 5, existem algumas subrealidades criadas pelas crenças. Além de Titi e tem a Mikli. Não lembro se tem mais alguma. A do espelho de Túlio Azul seria um pouco diferente, né? Seria uma realidade criada por uma criatura? Seria uma daquelas 2 linhas que eu comentei antes, que correm em paralelo, que foram criadas pelos seres malignos. Bom, ainda sobre o inferno, creio que ele apareceu 3 vezes. Pacto Raul, Cavaleiros do Bicho e dos Samurais. Como seria a ligação dos samurais aqui? Ele é do mesmo universo que o Cavaleiros do Bicho, né? Teriam ido pro inferno nesse meio tempo? O inferno já estava por ali, já estava fazendo essa ponte. Não é uma coisa fácil de se fazer, de se mover. Aconteceu de eles estarem por ali. Por fim, o momento vai que cola. Existem outras 4 realidades. Seria a do N, a do Nelson, a da Nick. A Nick não é um pedaço do N, gente. A Nick surgiu num episódio, que eu não vou dizer qual é pra não dar spoiler, né? Mas ela surge em um episódio. Ela é recente. Ela é de 1990 e alguma coisa pra frente, na linha vazia. Se tiver uma 5ª, eu pensaria na Deb. A Deb é uma inteligência artificial que surge no episódio Sábado 14. Nas entrelinhas ali, tem uma personagem chamada Débora, que também tá no rolo dos jogadores. É a partir dali que surge a Deb, né? Ela não tem... A Deb é uma inteligência artificial. Franco Wolf, esse é meu primeiro comentário no RP Guacha e eu tenho elogios e biscoitos para distribuir. Oba! Que obra magnífica da podosfera brasileira, prezados. Meus parabéns. Caso não lembre, eu interpretei o orc vegano na aventura que tu jogou no D21, o Bog. Maravilhoso. Pra quem não ouviu ainda, procura D21. É o podcast de RPG lá do Estação 21. No episódio de lançamento deles, eles usaram o nosso sistema aqui. E eu estava jogando. Então, o Franco, ele fez um dos NPCs lá. Tá incrível, vocês deveriam ouvir. E ele continua. Só queria comentar que amei a forma sutil que você afirmou quem é Paulo. Entre os coelhos. Isso. E comprovou que eu pensei logo a primeira vez que ele foi citado, tempos atrás. Forte abraço e continue assim. Esqueci de perguntar. Esse episódio tem ligação com o próximo comentário, Lucas Mateus. Os coelhos da Brasília Amarela são alguma referência? Não peguei essa. Lucas, você tem quantos anos? Existiu uma banda muito tempo atrás chamada Mamonas Assassinas. Eles ficaram muito famosos por uma música chamada Brasília Amarela. E eles costumavam se apresentar em shows e mesmo na televisão. Uma das roupas muito comum eram de coelhos cinzas. Eram homens adultos fantasiados de coelho cinza. Infelizmente eles tiveram uma morte muito trágica e triste num acidente aéreo. E eu deixei bem claro no episódio, quando o Paulo fala, eles não são aqui, eles são meus amigos e estão aqui para dar uma carona. Eles não foram pro inferno, gente, eles estavam lá, assim como a Jéssica, que é uma pessoa maravilhosa, para dar uma ajuda, tá bom? Olá, Guaxa, primeira vez aqui comentando. Conheci seu podcast através do Henrique Dairic. Muito obrigado, Henrique, pela recomendação. Ainda não escutei a batalha final, mas sei que já gostei. Estou colocando os últimos episódios em ordem. Falta só a 19ª coroa. Só queria agradecer por fazer esse trabalho incrível que você tem feito com esse podcast. Te escutar me deu mais vontade de mestrar e jogar mais RPG. Me tornei fã quase imediato. Um forte abraço à distância. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Que bom que você gostou. Fico muito feliz. E aguardo você chegar neste episódio. Diego Belo. Olá, grande senhor do Guaxaverso que não existe. Guaxa, só tenho para dizer parabéns. Os últimos 2 episódios não pareciam uma partida de RPG, mas sim um storytelling. Impressionante como nos faz entrar na história. Escutei os 2 antes de dormir, coloquei os fones e fechei os olhos. Que experiência. A 19ª coroa foi fantástica. Naquele episódio, os jogadores não foram 50%, mas sim 99%.
A edição magnífica com seus outros 99% e sua história, adivinha, 99%. Porque os 1% somos nós. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é o nosso ouvinte. Sobre os Cavaleiros do Bicho, não vou repetir. Danilo é um monstro na edição. Os jogadores Felipe, Shelley e Thaís. Que química tem esse grupo. Não é à toa que teve continuações. A Netflix está perdendo dinheiro. Sim, eu acho que com essa paródia, não sei o que a gente pode fazer para não tomar um processo, né? Caso ela virasse animação. Mas dá pra fazer, Netflix. Dá pra adaptar. Não tem Samurai Warriors. Não teve Shurato. Pode ter Cavaleiros do Bicho também. Por sinal, amo Shurato, tá? Uma das minhas ideias de spin-off pra Cavaleiros do Bicho envolvia um Shurato, sabe? Mas não foi pra frente. Eu queria fazer uma baseada, sabe, em Black Kamen Rider. A maioria dos ouvintes não sabe nem o que é. Tem gente que não conheceu uma Amanda Assassina. Eu tô ficando velho, gente. Ele continua que a Netflix tá perdendo dinheiro não só pelo Cavaleiros do Bicho, mas por todos os episódios do Guaxaverso. Isso é verdade. Você, ouvinte, que tem amigo na Netflix, na Disney Plus, na Amazon Prime, na Crunchyroll, em qualquer lugar que faça séries, filmes, animação, recomendo o RPG Guax. Se tem um amigo que é roteirista aí de alguma grande produtora, vamos conversar, passa contato, passa um episódio. Tem vários episódios que dariam um filme tranquilamente. E ele encerra aqui. Resumindo, sou grato por você e a todos os envolvidos por essa obra de arte que é o RPG Guaxa. Já estou ansioso pelas próximas aventuras, tá difícil escolher um favorito, quando todos os episódios são geniais. Eu que agradeço. Acho que o próximo já fecha uma nova quadra, então teremos votação lá no Twitter. Sigam o Twitter do RPG Guaxa, porque você vai ter que dizer qual é o melhor episódio dos últimos 4. Acho que Cavaleiros do Bicho vai levar fácil? Acho. Mas às vezes eu me engano. O Esdron Silva colocou: eu tive que vir comentar no meio do episódio porque eu descobri uma coisa muito foda. Coral igual Recife. Homem da ciência igual Chico Sainz. Obrigado, Esdron. Era isso mesmo. E não riam porque, como vocês viram, muita gente não pegou referência. Muita gente veio me perguntar no Twitter, muita gente veio me perguntar no grupo do Telegram. Teve gente que perguntou aqui nas perguntas que vocês já ouviram. Então, ok, obrigado. É para pessoas como você que eu faço essas coisas. Porque eu gosto de ter essa sacada, sabe, de vendo alguma coisa e surgir uma referência. Eu gosto quando uma série, um filme faz isso. E eu sempre tento fazer isso por vocês. O Enoch comenta: eu tenho certeza que a essa altura a leitura de comentários já está cansando. Então vou tentar ser o mais breve possível. Obrigado, Enoch, obrigado. Eu tô vendo aqui, tô arrastando pra baixo a tua mensagem. Eu vi que tu falhou, mas muito obrigado, que vale realmente a intenção. Brincadeira, gente, vamos lá. Admito que sou um desses ouvintes chatos que não curte a pegada de Cavaleiros do Bicho, e nem sou a principal fonte de inspiração, Cavaleiros do Zodíaco. Primeiro porque tem muita referência à cultura nacional, que eu nunca pego, e segundo porque o estilo anime não me agrada muito. Mas parabéns ao Guaxa, ao editor e aos 50% do episódio. O final foi maravilhoso e emocionante. Isso nem mesmo este ranzinza pode negar. Olha só, gente, conseguimos, vencemos o Enoch. Agora, Enoch, vê One Piece. São só 1000 episódios. É bem de boa, tu não vai nem sentir. Ele continua: cuidado, spoilers selvagens à frente. A segunda forma do Final Boss me lembrou muito a segunda forma de um Final Boss de Dark Souls 3, que absorve todo o sangue de seus companheiros caídos para ficar mais forte. Coincidência? Eu tenho a platina de todos os jogos da From Software que saíram para PlayStation. Os que tem platina, né? Demon Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Demon Souls, inclusive, eu platinei ele em a versão americana, a versão europeia e a versão asiática, porque ele veio com listas diferentes. E eu platinei novamente Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne e Sekiro. Eu tenho a platina. É isso que eu faço, gente, quando eu tô descansando. Então sim, pode ter dado referência ali, mas o mais provável é que a referência é uma coisa muito comum em animes, que o Dark Souls acaba bebendo bastante também. Inclusive, Berserker, né, o autor, o Miura, morreu, a notícia da morte dele, né, saiu essa semana, e foi bem triste. Ele foi uma pessoa que influenciou bastante Dark Souls. Vai em paz, meu querido. Mas a influência maior é anime. É óbvio que talvez inconscientemente Dark Souls tenha me influenciado também. Esse Megazord foi genial, me lembrou aquele serafim bíblico com 3 faces, de boi, de leão e de humano. Só que na minha visão o episódio tinha a face de burro, coelho e de um gato.
Cara, ficaria incrível, assim. Eu acho que chegamos à forma daquela quimera que ninguém conseguiu entender. Além de 6 asas angelicais nas costas. Nada me convencerá de que a aparência dele é diferente disso. Pra mim, beleza. Talvez as asas podem ser asas diferentes de aves e insetos, né? Tem até a borboleta. 6 asas, cada uma de um jeito, saindo das costas. E daí a gente chega no acordo. Você esperava que os 50% do episódio fizessem isso? Ou foi pego de surpresa como eu? Eu não esperava. Tanto aquela parte que os jogadores começam a recitar o "E agora, José", eles escreveram antes, obviamente, mas eu não sabia que eles iam fazer. Aquela era pra ser só uma cena de combate normal, mas com aquele poeminha pronto, eu fui obrigado a deixar eles rolarem um dado pra que o Zé Droguinha mudasse pro lado deles, né? Foi incrível. Eu sempre brinco com os jogadores na metade do episódio por isso. Eles sempre fazem algo que ninguém espera. E ele termina aqui e fico feliz de ver com o atributo 4 de volta, especialmente sabendo que pouca participação dele no podcast em geral. Né? A Shelly, né? Que é o atributo 4. Realmente ela participa muito pouco aqui da RPG, eu acho. Acho que eu devo chamá-la mais vezes. Por sinal, ela tá em 2 ou 3 episódios que já estão gravados aí. Fica no aguardo. Mas ele volta aqui. Mais sério. Ela fez falta sim. Enfim, obrigado por tudo e aguardo o próximo episódio. Observação. Perdão, esse foi o meu mais breve possível. Tá bom, eu sempre fico feliz. Se isso é o mais breve que tu consegue, eu fico muito feliz. Na verdade não, gente, eu brinco com vocês, mas se eu estou lendo os comentários todos ainda, um dia talvez eu decida ler só 10, seria prudente da minha parte, mas é porque eu gosto desse contato com vocês e sei que vocês gostam também. Eu acho que quando voltar a ser quinzenal, vai ficar melhor pra eu, sei lá, pensar um pouco antes, conversar com vocês um pouco mais sobre as perguntas. Mas, assim, obrigado a todo mundo que comentou. E tem mais gente, vamos lá, tem mais 3 pra a gente fechar. O Victor Biassi comentou: Guaxa, deixa eu fazer um protesto contra o Pedro. Aí ele botou de spoiler: era pra ter usado uma armadura dentro de outra armadura, Pedro. Sad Clank. É uma referência ao RPG Next? Tá. Agora, Guaxa, deixa eu dar um elogio para o Pedro. Tá. Cara, tu foi o melhor jogador da partida. Certeza que você é 50% do episódio. Pedro é 50% do episódio. E a dúvida que não pode deixar de existir nos comentários: se usaram todos os poderes contra o vilão, isso significa que não existem mais os poderes do Nelson N nessa realidade? Se eles tivessem perdido, tinha algum plano B? Se eles tivessem perdido, eu não tinha plano B. O mal venceu. Mas, que bom que eles venceram, né, gente? Essa é a ideia do RPG. Eu deixei eles bem poderosos, mas a derrota tava ali pra isso, né? E o Nelson colocou a maior parte dos seus poderes nessa armadura e apostou que nesse cenário ele consegue ver futuros prováveis. Então ele apostou nesse cenário de vitória, de corrigir as realidades. É interessante que eu gravei isso dia 13 de maio. Faz mais de um ano, gente. E a gente estava no início da pandemia, ninguém sabia mais ou menos para onde isso ia fazer. Eu achava que esse episódio ia sair final do ano. Eu cheguei a pensar, porra, que legal seria esse episódio sair junto com o anúncio da vacina e do fim dessa loucura toda. Talvez pegar um áudio do Átila dizendo: agora você pode sair de casa. Eu tinha uma visão bem otimista do que estava por vir. Por mais que o episódio... Tanto que o episódio fala em... a ideia é resolver todas as realidades, a ressonância. Não é porque eu tenho, sei lá, uma mega saga planejada que isso está envolvendo outras realidades. Não, assim, a mensagem que era para colocar ali é que os cavaleiros, ao resolver o problema lá na realidade deles, isso ia ressonar, ia trazer coisas boas a todas as realidades. Aí eu ia botar mensagem, sei lá, de um mundo medieval, de outras aventuras que aconteceram, de coisas melhorando, e teria alguma mensagem do tipo: vencemos a pandemia. E o episódio atrasou bastante, ele acabou saindo esse ano e não no final do ano passado, ele saiu com 5 meses de atraso. E aquela minha visão de, final do ano saiu a vacina, tá tudo resolvido. Eu fui inocente, gente, acontece. O importante é que logo isso vai passar. Talvez essa onda de ressonância, de tudo vai melhorar, ela demore um pouquinho a chegar em todas as realidades. Mas vai chegar. O Felipe Xavier comenta aqui: os 3 velhinhos da mesa de bar são os personagens do Samba da Criação? São. Por mais que seja uma quadrilogia, pessoal, tem um spin-off que é o Samba da Criação, que mostra como as armaduras surgiram. Dá uma olhada lá. Escuta esse episódio se você não ouviu. E sim, aqueles NPCs são do Samba da Criação. E ele continua ali, né? Pra quem não sabe, o Felipe Xavier é o Pedro, né? O Madruguinho. Há 3 anos nem imaginava que faria parte de uma obra dessas.
Ainda hoje não acredito que faço parte dele. Obrigado, Guaxa. Muito obrigado, eu que agradeço muito por fazer parte disso. É engraçado como é que os jogadores foram escolhidos. Olha só. Eu queria fazer um episódio Cavaleiros do Bicho, certo? Certo. O Felipe Xavier tinha feito parte daquele episódio do Madruguinha do Oeste, onde o personagem dele tinha ligação com um burrinho. Aquela escolha dele definiu que ele seria o Cavaleiro do Burro. Porque, não sei se vocês não lembram, mas os jogadores não escolheram o pingente. Eles não escolheram nem antes da aventura começar. Eles nem sabiam que iam receber esse pingente naquele primeiro episódio. O que definiu ele ser o de burrinho foi por conta do burrinho do outro personagem dele na outra aventura. O Jogo do Bicho tem gato. Eu podia ter chamado qualquer um das 4 jogadoras do episódio 1. Mas a Thaís, na época, estava falando de Cavaleiros do Zodíaco. Eu não lembro se é porque ela começou a assistir ou porque ela estava debatendo com alguém dentro do grupo do SciCast ou do Twitter. E daí eu pensei, Cavaleiro do Gato. Eu tinha pensado em chamar como terceiro jogador a Isabela, porque ela tá no episódio do Billie Jeans e no final o vilão fala pra ela: "Te achei, coelhinho." Mas ela não é de anime. Ela viu 2 episódios do Cavaleiro do Zodíaco, acho que por conta até do RPG Watch. Eu lembro que ela falou pra mim até que a abertura, ela cantava a versão do RPG Watch, feito pelo Danilo, né? Mas assim, ela não tinha muito essa pegada de anime e tal. O fato é que eu sou uma pessoa simples. Eu escrevo uma aventura e eu penso em chamar sempre a mesma pessoa. A Shelly já tinha participado de vários episódios, mesmo naquela época, né? Tinha alguma ligação com o Coelho, eu não vou lembrar exatamente qual é, mas ela foi meu plano B. Que eu queria alguém com uma bagagem mais de anime, né? E daí no fim eu chamei a Isa pro episódio de zumbis depois. Ela ficou famosa pela Ice Queen ali. Ela acabou tendo o personagem dela. Mas, assim, a ideia de formar os animais eram ser animais que já tivessem aparecido. Obviamente, teve muita gente que me perguntou: por que não tem corvo no episódio? Porque não tem corvo no Jogo do Bicho, né, gente? Não tem guaxinim. Eu tinha que trabalhar com os bichos que tem lá. Então, o único guaxinim que a gente tem é o personagem Guaxinim de Andrade, que é baseado, pra quem não sabe, o criador do Jogo do Bicho. É uma pessoa que realmente existiu, né? E ele se chamava Castor, não Guaxinim, de Andrade. Essa é a referência. Tem 1 milhão de referências aí, gente. Se você não sabe qual o motivo das escolhas, eu não lembro se eu tinha falado, os motivos são esses. Meu plano A original era a Isa, mas aí eu perguntei pra ela se ela conhecia Cavaleiro, se ela gostava de anime, e ela respondeu que não. Então, por mais que hoje a Shelly seja, as pessoas lembrem dela, lembrem do RPG Guaxa, até por ser a pessoa que mais gravou e tal, que as pessoas sintam falta dela, como o pessoal comentou, mesmo ela sendo a pessoa que mais gravou, a ideia dela entrar nesse universo foi por conta de um plano B. Então, mas só posso agradecer esses 3. E pra fechar, o último comentário é do Felipe Santana. Ele coloca: "Boa noite, Guaxa! Cara, que episódio incrível, sério mesmo. Parei aqui pra deixar meus parabéns e me desculpa, mas vem textinho grande. Eu podia fingir que li os comentários no sábado, né? Eu descobri seu projeto em 2019 e, pasme, foi a primeira vez que escutei um podcast na minha vida. Caramba, tu nunca tinha ouvido podcast, começou pela RPG Guaxa? Porra, respeito. Ainda bem que eu não pulei teu comentário. E logo de cara eu amei o que eu ouvi, porque me trouxe a lembrança de uma diversão que tinha ficado meio deixada de lado na minha vida, que era jogar RPG. Eu não jogava desde o ensino médio. Já fazem 84 anos. Mentira, faz 10 anos. E não sabia, dentre meu grupo atual de amigos, se alguém jogava. Então entrei na onda de procurar entre meus amigos alguém para formar um grupo. Acabou que formei um grupo em que a maioria tinha nenhuma experiência com RPG. E eu resolvi mestrar, mas entre eu decidi formar o grupo e mestrar minha primeira sessão. Levou alguns bons meses. Mas depois de acompanhar os episódios do seu podcast, me senti encorajado a tentar. Comecei jogando one-shots, usando o seu sistema. E em algumas ocasiões me inspirei em aventuras narradas em episódios aqui do RPG Watch. E foi através do Escudo Mestre, não me lembro qual episódio, você tinha comentado sobre o Heavy e a campanha dos anos 20, e eu fui atrás e acabei me interessando. Não nele, mas no Alvorada RPG. Sim, Alvorada é bem bacana, pra quem tá começando em especial. E hoje mestro uma campanha de um cenário que eu criei, me baseando nesse sistema. Resumindo, Guaxa, você é um cara incrível. Sempre que posso, compartilho as postagens do Twitter. E acompanho desde então não só o RPG Guaxa, que até agora não podia mais. A partir da próxima semana irei apoiar pelo PicPay. Muito obrigado, querido. Mas os outros projetos do Portal Deviante têm sido uma aventura e tanto. Ainda mais tentar maratonar o SciCast desde o início. Desejo tudo de melhor a você e sua família. Abração. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz
do RPG Guacha ter sido o seu primeiro podcast e ter sido uma porta para outros, para conhecer outros podcasts também, a ter voltado para esse hobby. E muito obrigado pelo seu comentário e, em especial, obrigado por compartilhar nossas publicações no Twitter. Gente, isso ajuda pra caramba. Sejam como Felipe Santana. Outra coisa que o Felipe falou é que ele se tornou padrinho, então seja você também nosso padrinho. A partir de R$1 você está ajudando a gente. A partir de R$10 você faz parte de um grupo no Telegram. Esse grupo é um grupo grande, se discute um monte de coisas, se tem um monte de ideia. Eu costumo pegar nome de NPC com o pessoal lá. Eu costumo pedir vozes, o pessoal gravar, fazer parte dos episódios com seus NPCs. Ele se subdivide em vários grupos, tem grupo de spoiler, você recebe o episódio antes. Cara, é uma comunidade maravilhosa que tá sempre jogando entre eles. Volta e meia eles tem mestre pedindo jogador lá pra jogar no nosso Discord, então vem fazer parte desse grupo a partir de R$10, tanto no PicPay ou no Padrim. Se você tem um aplicativo do PicPay, procura lá por RPG Guacha. Se você não tem e vai instalar, vai perguntar o seu código de amigo e fala Guacha. Você ganha um cashback na sua primeira compra e me ajuda também. E, obviamente, você pode assinar por ali. Se você não quiser baixar nenhum aplicativo para estar assinando nada, você pode ir lá pelo padrim.com.br, procura RP Guacha. Tem um link ali no post. Lá tu pode assinar com cartão de crédito, com boleto, como tu achar melhor, e ajudar esse projeto. Eu seria eternamente grato. Temos canecas lá no Mundo Fã, do nosso Guaxaverso. Tem caneca dos Cavaleiros, que é um Pedro Madruguinha para tomar o seu café da manhã, tá lá. Que é a sua Cris gatinha para ter a sua caneca. A minha caneca da Cris eu perdi. A caneca da Cris é a da Malu. A Malu que usa essa caneca, porque ela gosta muito de gato. Então ela levou aquela caneca pra ela. Então se você quer essa caneca também, eu vou ter que comprar mais uma pra mim, já que eu perdi pra Malu. A Nisa Coelhinha tá lá também, que é do Guaxaverso dos Teóricos, que é um guaxininho olhando pra um quadro gigante que um dia eu vou ter, cheio de fios e anotações. Tá lá também. Conheça a Mundo Fã, conheça nossas canecas. Conheça nossas lojas parceiras, estão aqui no post. E eu quero agradecer aos novos padrinhos. Ao Michel Nunes, ao Gabriel Starling, ao Daniel Alexander, ao Hélio Edival da Silva Júnior, ao J. Santos, ao Diego Martins, ao Sebastião Carlos Neves Júnior, a Alessandra Tavares, ao Gabriel Araújo, ao Cláudio Piccoli, ao Anderson Palma, ao Anderson Bonfar, ao Caio Retucci, ao Pedro Martins, ao Sr. Nuvem. Olha só, o Sr. Nuvem já era padrinho. Ele, inclusive, tá no próximo episódio. Provavelmente o que aconteceu foi que ele teve um problema. Você aí, tanto pelo PicPay quanto pelo Padrim, muitos padrinhos estão aqui, são nomes que eu tô repetindo, porque são pessoas que deram algum problema, eles tiveram que reassinar. Esses sistemas têm bastante falhas, têm falhado bastante ultimamente. Então dá uma conferida lá, veja se teu apoio tá tudo certinho, se você está com as prestações em dias do seu carnê. Então vai lá, confere, assim como o Sr. Nuvem, não perca de nos apoiar. Temos também o Iago Teixeira e o Guilherme, só Guilherme, ele não tem sobrenome por enquanto. Embora no e-mail dele tenha o sobrenome, mas ele só botou Guilherme, vamos deixar só Guilherme. Muito obrigado pelo seu apoio, querido. Muito obrigado a todos que apoiam esse projeto. Muito obrigado a você que nos escuta, que chegou até o final de mais um Guaxaverso. Vocês são 50% desse episódio. Mentira, vocês são 100%, porque eu só consigo lançar episódios se eu tiver alguém para ouvi-los. Da mesma forma que uma árvore que cai e não tem ninguém para ouvi-la não faz barulho, um podcast que sai e ninguém escuta. Mas tem os insetos, né? Os insetos escutam a árvore caindo. Enquanto eu reflito sobre a psicologia do mundo, um beijo no coração de vocês, se cuidem e até a próxima. Eu vou virar full princesa Disney agora. Vou começar a cantar, distribuir beijo pros coelhos e dançar em cima da mesa. Depois a gente tenta ver isso com o Danilo, ok? Essa cena. Algo simples, mas dá pra fazer. Eu tô chorando, velho, muito. Pera, você disse que seu filho chama Fábio? Não, Gabriel. Gabriel. Onde é que tu tirou Fábio? Pois é, eu tô falando que da onde veio o Fábio. Justo que... juro que cortou, eu não escutei. Ah, tá. Cortou tanto que Gabriel virou. Tu chutou daí foda-se. Fábio. Exatamente. Primeiro nome que me veio à cabeça, Fábio. O Pedro. Fábio. O Pedro é muito desligado, gente. Sim, o Gabriel. Eu acho que a gente pode fazer algumas coisas no caminho. Eu não sei, eu lembro que o Zeca não tinha armadura. Se ele estiver por aqui, talvez seja o momento de entregar esse pingente, Pedro.
Ou talvez o sapo, eu não sei se ele tá aqui também. O Zeca, no final do primeiro episódio, ele fica com a armadura do touro. Ah, ele ficou com a armadura do touro? Tá. Ele tá por ali, inclusive. Vocês veem com a armadura. Apague isso, por favor, editor. Obrigada, Danilo. Beijo, desculpa. Apagou tudo. Pé de diamante! Tu acerta com um golpe só, a criatura faz um puff. O Danilo vai ter um barulho, né? Não pode? Vocês morreram? Cara, os jogadores estão armando contra mim. Todo mundo vai sorrir. Eu tô em choque. Esse cara eu não posso ir alto. Eu fiquei emocionada, gente. Tinha um grupo paralelo entre... Ok. Ah! O Felipe escreveu isso, eu pedi pra ele. E a gente combinou. Caramba. Nossa, aparentemente com Tem que ser Gritando não saiu dado. com letra maiúscula não sai. Interessante, Pedro? bom saber. Matar do coração baixo. Exato. E tudo fica em silêncio. O que vocês vão fazer? E continua em silêncio. Tá. Lembrando de todo o treinamento que eu tive com lá com a Flávia e do ensinamento do Chico. Não é Flávia, é Jéssica. Repete tua fala. Gente, Lembrando ele de todo o inventa treinamento nomes. que eu tive lá. Que assim que vocês chegaram lá fora, aquela bolinha que protegeu vocês, ela fez puff e dissolveu. O Danilo tem um som melhor. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente parar? Na verdade, a gente tem que voltar pro inferno pra descobrir de onde que veio essas sombras e pra onde O elas pessoal foram, agora né? que tá ouvindo tá loucaço. Não, pode cortar isso, Danilo. Não vai ter uma parte 5, não. Coloca isso como esse. Caraca, agora a gente tá, Danilo? sabe das realidades. É missão nossa proteger todas elas. Desapega, gente. Essas armaduras pode ter outro caminho agora. Pode parar, gente.